De todos os loucos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim. Se eu converso com A no meio do jantar, você espera a vez dele te falar. Você fala chinês pela primeira vez. Eu dou opinião num perfeito alemão. Eu conheci o Richard em 2013. Eu trabalhava na Microcamp e nós tínhamos amigos em comum, porque ele também já trabalhou lá. E nós começamos a marcar churrascos para fazer todo mundo junto, que era na casa dele. E aí eu comecei a ir nesses churrascos e eu nem sabia quem ele era. Eu o conheci nessas reuniões. Eu tinha trabalhado na Microcamp, né? E vira e mexe encontrava o pessoal, via o pessoal, né? Às vezes eles saíam da Microcamp, iam para algum lugar e me chamavam, né? A gente era bastante amigo, né? E a gente tinha ido num bar, né? Junto com alguns amigos. E ela foi junto, né? Ela estava na nova equipe lá, até então eu acho que ainda não a conhecia, né? E ela estava junto com o pessoal, a gente se conheceu nesse bar, né? Mas a princípio não conversamos, né? Apenas nos cumprimentamos. Aos poucos, conforme nós fomos nos conhecendo, eu percebi que a gente tinha muita coisa em comum. Eu me lembro que um desses churrascos, os meninos estavam brincando lá fora e eu não estava participando da brincadeira, eu fiquei do lado de dentro. Aí ele veio fazer sala, né, porque a gente ainda não tinha muita amizade junto. E ele colocou no Omelete pra gente assistir. E aí, como se fosse uma coisa assim que eu nem sei quem é, não sei como é. E aí a gente começou a descobrir que a gente tinha várias coisas em comum. Foi através dos vídeos do Omelete. Eu lembro que nesse dia a gente ficou um tempão, porque a partir daí tava o pessoal lá fora, comendo, né, bebendo, tal, brincando. E aí a gente ficou horas, eu acho, no sofá, sentado assistindo os vídeos do Omelete e conversando. Então foi ali que a gente começou a ter uma sintonia melhor, né, e realmente se conhecer. Daquele jeito, não deixando ele entrar na friend zone. E a gente foi ficando assim, amigo à parte desse grupo. Então chegou um momento que não precisava ter toda essa galera junto pra gente poder se encontrar e sair. Aí nós começamos a nos encontrar quase que diariamente, pelo menos assim, umas 3 vezes na semana a gente saía junto e com mais um amigo nosso. Porque assim, ele é muito legal, né? E ele é tudo muito igual, assim, a gente gosta das mesmas coisas. E aí eu comecei a perceber que aos poucos eu queria impressionar ele. Então eu até enganei ele uma vez, falando que lia um livro que eu não li, porque ele estava lendo o livro e eu queria dar opinião sobre o livro. Só que era um livro que eu já tinha aprendido na faculdade, e aí eu sabia algumas coisas, aí eu falei pra ele que li o livro, e ele só foi descobrir que eu não li, acho que depois de 1 ano de namoro. Sem querer eu falei que não li, e aí ele falou, ué, mas você não me falou que leu? Aí eu acabei contando a verdade. E foi quando foi começando a surgir um sentimento mesmo, né? Teve uma vez, inclusive, que a gente saiu e essa vez eu acho que era para ser a nossa primeira vez que a gente ficaria, né? Que a gente realmente daria um beijo, mas acabou não rolando. Foi uma vez que a gente foi em São Caetano, né? Inclusive foi ela que me chamou para a gente assistir um stand-up. E aí eu chamei o Richard para ir num dia que ninguém mais ia poder ir. E aí ele foi. E aí eu lembro que ele me pegou em casa. Foi meio um encontrinho mesmo, assim. Eu me arrumei para sair com ele. E o tempo inteiro eu fiquei torcendo para ele dar um beijo. E aí a gente chegou nesse bar e aí esse meu amigo perguntou assim, quanto tempo que a gente estava junto, alguma coisa nesse sentido. E aí eu olhei pra ele assim, fazendo aquela cara de espanto. E aí ele veio me contar que eu gostava do Richard. E aí, tipo, o mundo se abriu pra mim. Porque
era verdade. Aí ele falou que eu mudava quando eu chegava perto do Richard. Eu ficava parecendo meio besta. Ficava rindo, colocando a mão no cabelo, aquelas coisas. E ele falava que a gente dava muito certo, assim, por a gente gostar das mesmas coisas, gostar de ir nos mesmos lugares, ter os mesmos assuntos. Aí ele falava que a gente era perfeito um pro outro. E naquele dia, muito interessante, né? Foi meio tenso, assim, porque eu já estava sentindo, né, algo por ela. E já torcia para ser recíproco, né? Porque a gente tinha os gostos, os interesses, os papos muito em comum, né? Então a gente foi, mas ficou naquele clima meio tenso, assim, porque eu estava afim, eu queria dar um beijo nela, mas eu não sabia se eu ia ser correspondido ou não. E aí acabou não rolando, né? Não rolou nesse dia, mas a gente continuou saindo ainda, né? Fomos mais algumas vezes em barzinho. Ela foi na minha casa também, né? Teve um dia que eu chamei ela para ir na minha casa e a gente foi, acho que assistir filme mesmo, conversar e tal. E aí nesse dia a gente ficou até tarde da noite. Nesse dia eu tava muito afim, né, não tava mais aguentando ficar só na amizade ali, né? E a gente tava muito afim eu estava muito afim de ficar com ela e tal. Nosso tão esperado primeiro beijo foi na casa dele. E aí já tava nesse clima meio estranho, já fazia um tempinho assim. E aí ele me chamou para assistir um filme na casa dele no sábado. Aí eu trabalhava até, tipo, muito tarde no sábado. Eu saía 8 horas, eu acho, do trabalho. Trabalhava 12 horas, eu tava, tipo, muito cansada. Eu não gostava muito de sair no sábado. Mas aí eu topei na casa dele para assistir um filme. E aí eu entrei em pânico. Porque tava na cara que ele queria me beijar. Então eu fiz o que eu acho que eu sei fazer de melhor, que é falar. Então eu falei desesperadamente até 1h da manhã. Depois ela confessou, né, que ela passou a noite toda falando, porque a intenção era realmente não me dar nenhuma brecha, né? Eu não consegui nenhuma brecha nesse dia para roubar um beijo dela, né? E no dia, isso foi no sábado, aí no domingo eu chamei ela de novo para ir em casa, né? Pra jogar War com a irmã dele. E aí eu aceitei ir, e aí nós ficamos jogando até tarde. E aí a irmã dele foi dormir, aí a gente acabou ficando sozinhos na cozinha. E aí ele disse que gostava de mim, e aí me beijou. E aí foi muito fácil. Eu não precisava ter ficado falando e enrolando esse momento há tanto tempo, porque parecia que a gente fazia isso a vida inteira. E aí eu falei pra ela o que eu tava sentindo, né, e que eu queria beijar ela. E aí foi quando ela consentiu, né? E a gente deu um primeiro beijo ali. E a partir daí a gente só provou, né, que o que a gente já vinha sentindo ali era real, que a expectativa realmente era de algo real, algo verdadeiro. E foi a partir de quando a gente foi realmente ficando, né? Começou a ficar e aí foi tendo certeza daquilo. Falar da Sofia é um pouco mais difícil, assim, pra mim, porque ela foi o maior presente que ele podia ter dado pra mim na vida. E eu não vou conseguir falar. Quando eu descobri que ele tinha uma filha, no começo eu fiquei, assim, com um pouco de receio, porque eu sou apaixonada por criança. E eu já conhecia ela antes, mas eu tinha a visto poucas vezes, e, assim, muito rapidamente. Então, quando a gente começou a namorar de verdade, a gente conversou e decidiu que era melhor esperar até que a gente tivesse certeza do que a gente queria, apesar de eu já ter certeza desde o primeiro dia, mas por medo da gente acabar envolvendo ela na relação e a gente se decepcionar, né? Todo mundo ia sair ferido dessa história. E aí a gente resolveu esperar um pouquinho para ver, para ter certeza de que a gente realmente ia ficar junto, de que pra gente não envolver a Sofia e a Sofia acabar se apegando, né? E depois a gente tem um problema, assim, todo mundo ia acabar sofrendo. E aí a Sofia foi percebendo, né? Mas a Sofia logo se apaixonou pela Camila também, né? E foi bem natural. Eu acho que foi bem natural para a Sofia.
também, essa proximidade, né? E logo a Sofia, ficou muito natural, né? A convivência da Camila junto com a Sofia. E eu não me lembro mais o dia que eu a vi, assim, essa aqui é a namorada do papai, mas eu lembro quando a gente decidiu apresentar ela para os meus pais. A gente fez um ensaio fotográfico com ela, levou ela no parque, e assim, foi amor à primeira vista da família inteira. Aí a partir desse momento, foi mais difícil manter ela longe da gente. Então, tudo que eu e o Richard fazemos começou a incluir ela junto. E aí já viramos uma família sem ser família oficialmente. Aos poucos a gente foi criando uma relação muito forte, eu e ela. E hoje, assim, ela é a minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem ela hoje. Ai, não consigo falar. Camila, você é a melhor coisa que aconteceu assim desde a Sofia na minha vida, né? Você foi o universo se alinhando e colocando você nas nossas vidas. Acho que você foi a melhor coisa que aconteceu para mim e para a Sofia, né? Hoje eu imagino que a gente estaria perdido sem você, porque eu ganhei o amor da minha vida e a Sofia ganhou uma mãe que se preocupa muito com ela, que desde o começo sempre cuidou muito dela, sempre teve o maior carinho, maior dedicação por ela. E assim, eu só consigo imaginar que foi quando a minha vida começou a ficar perfeita, está o universo todo alinhado, foi quando você apareceu nas nossas vidas e você me faz muito feliz. Meu amor, é difícil colocar em palavras o quanto você é especial para mim. Você entrou na minha vida num momento assim muito especial e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente viveu junto, porque foi uma descoberta assim muito gostosa, assim, a cada encontro, a cada visita, eu acabava descobrindo assim coisas mais sobre você, coisas que eu não sabia sobre mim, coisas que eu não era capaz de sentir, e eu acho que eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Você é especial demais. E agora que nós somos oficialmente uma família, eu sei que a gente vai viver muito, muito, muito mais coisas junto, muito mais alegrias. Ontem mesmo você fez uma piada de quanto eu choro na vida, e eu choro muito, mas eu choro porque eu sinto forte, assim, dentro do meu coração, a importância, assim, de vocês na minha vida. E aí eu falo de vocês e falo alguma coisa da Sofia, e a gente conversa, já vira choro, porque eu não sei controlar essas emoções. Estou muito feliz com o dia de hoje. Hoje aqui, em Minas, e hoje aí, no nosso casamento, que é o dia mais feliz de nossas vidas. Um beijo, te amo demais. Eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Fala chinês pela primeira vez. Eu dou opinião no perfeito alemão. Se eu evito um som que você acha bom,